A nova liderança do Irã fez uma proposta a Trump para retomar as negociações. A defesa antiaérea deles foi destruída, disse Trump. A liderança foi eliminada, a força aérea deles, a marinha deles foram completamente destruídas. Agora eles de repente querem retomar as negociações. Já é tarde demais, disse ontem o presidente dos Estados Unidos da América. Durante a noite, Israel explodiu o prédio do Conselho de Segurança Nacional do Irã e o escritório do presidente do Irã. Os Estados Unidos atacaram várias escolas de oficiais da Guarda Revolucionária e outros alvos militares. Drones israelenses patrulham livremente as fortificações costeiras e começaram a voar para o interior do país, onde, assim que um silo é aberto e um míssil está prestes a ser lançado, um drone kamikaze ataca e explode o lançador. Vídeos circulam pelo Irã. Os guardas iranianos da Guarda Revolucionária Islâmica fogem dos silos assim que ouvem o barulho de um drone se aproximando. Do lado dos Estados Unidos houve baixas. 3 F-15 foram abatidos sobre o Kuwait. Eles foram confundidos com aeronaves iranianas e derrubados por mísseis americanos. Todos os pilotos se ejetaram. 5 militares foram mortos e cerca de 20 militares e civis ficaram feridos. Daqui a pouco vou mostrar para vocês a diferença entre o Iraque e a Ucrânia e entre os Estados Unidos e a Rússia. O Irã cometeu um grande erro. Os países sunitas entendiam que sua população ficaria indignada se eles, junto com Israel e os Estados Unidos, atacassem muçulmanos. Mas o Irã começou a atirar na Arábia Saudita, no Catar, no Bahrein, e o governo apresentou sua intenção de entrar na guerra como uma resposta ao ataque do vizinho traiçoeiro, o Irã. Acabou de acontecer algo no Oriente Médio que os chamados especialistas nos garantiam ser impossível. O Catar é um dos países mais ricos do planeta, um dos mais importantes aliados militares dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. O Estado que por muitos anos tentou atuar como mediador entre o Irã e o Ocidente acaba de lançar ataques ofensivos contra o Irã e eles não estão sozinhos. Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Kuwait e Bahrein, toda a região do Golfo Pérsico está se mobilizando agora. O Catar, que financiou terroristas palestinos e tumultos, aliás, em universidades dos Estados Unidos da América, era amigo do Irã, mediador entre o Irã, os Estados Unidos e a Europa. Esse mesmo Catar, junto com a Arábia Saudita e outros, atacou o Irã. Ainda não dentro do Irã, mas apenas suas forças aéreas, seus mísseis, seus drones. É o mesmo grupo, aliás, que investiu trilhões em projetos tecnológicos nos Estados Unidos. E ao transferir dinheiro para investir no Trump, eles, bem, digamos assim, onde está o meu dinheiro, está a minha família, certo, né? O Irã para eles é ou um inimigo, ou um vizinho problemático, ou um obstáculo para uma vida pacífica e muito confortável. Eles têm tudo, absolutamente tudo. Quero dizer a liderança, claro, não aqueles que tomam decisões, aqueles que comandam. O Irã está sempre causando confusão. O tempo todo ameaça, eles estão sempre preocupados que ele possa mandar alguém explodir algo, fazer alguma coisa, capturar. E chegou a hora de entregá-lo. Em vez do Irã dos Ayatollahs, talvez o Irã se torne um país secular, uma Pérsia secular. Junto com os sunitas e Israel, pode formar uma aliança poderosa, ou no estilo Trump, um protetorado, com total ausência de guerras e conflitos dentro da região. Os acordos de Abraão, que começaram como um aperto de mão diplomático, acabaram de se transformar em uma aliança militar completa. E eu vou mostrar para vocês por que isso pode ser a transformação geopolítica mais importante das nossas vidas. Fontes diplomáticas ocidentais de alto escalão confirmaram que o Catar realizou ataques em território iraniano nas últimas 24 horas. O canal 12 de Israel deu a notícia primeiro, e um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar confirmou em seguida. Isso é uma medida de retaliação às ações do Irã desde sábado. O Irã lançou 3 mísseis de cruzeiro, 101 mísseis balísticos e 39 drones kamikaze contra o território do Catar. A nova liderança do Irã fez o que a liderança anterior, que foi eliminada por Israel com apoio dos Estados Unidos, jamais teria feito. De meros desafetos e, digamos, vizinhos um pouco ressentidos, eles transformaram os países vizinhos, os países sunitas, em inimigos e deram liberdade de ação a eles.
Isso é bastante surpreendente, considerando que o Catar arriscou tanto por causa do Irã, não é mesmo? A Al Jazeera está sediada no Catar. Eles hospedaram o escritório político do Hamas. Eles mantêm canais de comunicação abertos com Teherã. Eles se posicionam como, bem, um mediador indispensável em qualquer crise no Oriente Médio. Mas agora não lhes restou escolha a não ser entrar nesta guerra, mas do lado dos Estados Unidos. E o que é surpreendente de Israel, algo que seria completamente impensável até bem pouco tempo atrás. Está sendo amplamente noticiado que o Catar realmente realizou ataques no território do Irã. Até a gravação deste vídeo, os detalhes do ataque ainda não foram divulgados. Esta é uma oportunidade incrível de transformar essa aliança militar temporária em uma aliança comercial de longo prazo. Até agora, o Catar permanece em silêncio sobre seu envolvimento com Israel. Ele ainda nega qualquer coordenação. Os Emirados Árabes Unidos estão derrubando mísseis e drones iranianos. O Bahrein está coordenando suas ações com os Estados Unidos, o que significa também com Israel. Kuwait, Omã, Jordânia e Bahrein estão derrubando aviões e mísseis iranianos. O Líbano anunciou a proibição do Hezbollah de atacar Israel a partir de seu território. Está tentando desarmar o Hezbollah. Claro que eles mesmos não vão conseguir fazer isso. Eles são fracos demais para isso. Mas com a ajuda de Israel, talvez consigam se livrar dessa organização que aterroriza o país. Ela aterroriza Israel, mas dentro do Líbano ela faz 100 vezes mais. Um pouco mais tarde, aliás, vou contar para vocês sobre o papel da China em fomentar a guerra no Irã. Sim, fomentar a guerra no Irã. Tudo o que acontece nesta região ainda está longe de cooperação e do pleno reconhecimento de Israel. Bem, refiro-me a esses países, mas isso já é uma aliança. Ou seja, é um começo que pode se transformar em uma resolução pacífica na região. Ou seja, na verdade agora está acontecendo muita coisa positiva. Tudo começou com a China. Vamos acompanhar como esse abscesso, quero dizer, Irã, Venezuela, Cuba, Rússia, foi amadurecendo e acabou estourando. Tudo começou quando a China proibiu todos os fornecedores de metais de terras raras de vendê-los aos Estados Unidos e aos nossos aliados. A China, bem, é praticamente monopolista mundial em metais de terras raras. Participa da produção ou processamento deles, ou talvez no refino, não sei exatamente o nome disso. No mesmo dia em que isso se tornou conhecido, Donald Trump disse: então vamos cortá-los do petróleo. O principal fornecimento de petróleo para a China vinha da Rússia, da Venezuela e do Irã. A China recebia qualquer quantidade e ainda por cima a preços baixos. Por quê? Esses países estavam sob sanções e todos temiam comprar deles, exceto a China, que não teme as sanções americanas. E por isso ele dizia: eu posso comprar de vocês, posso comprar de outros, mas se for, digamos, com desconto, então, como se diz, eu compro. Além da China e talvez da Índia, eles não tinham um comprador sério. Além disso, a Índia também comprava para refinar e depois repassava, vendia para a Europa, que fingia não saber de onde vinha o petróleo. Dois fornecedores, Venezuela e Irã, digamos, não se comportaram de maneira muito positiva, mas sim agressiva em relação aos Estados Unidos da América. A Venezuela dava cobertura aos traficantes de drogas. E o Irã declarava diariamente a todo momento: assim que eles tiverem uma bomba atômica, eles imediatamente começarão a destruir Israel e as bases de interesse dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram obrigados a manter 50 mil militares no Oriente Médio para proteger seus aliados da agressão do Irã. Além disso, o Irã patrocinava o Hezbollah, os Houthis, o Hamas e várias milícias xiitas no Iraque, Líbano e Síria. Ou seja, a Venezuela exportava drogas para nós e o Irã exportava terrorismo. Vamos ouvir então Larry Kudlow. Ele está entrevistando um assessor, ex-assessor naturalmente de Ronald Reagan para assuntos de segurança nacional. Robert O'Brien, se eu fosse a China, talvez eu tivesse que reconsiderar muitas coisas. Estou saindo, estou deixando o Oriente Médio, estou sendo expulso da América do Sul. Talvez eu não ficasse ameaçando com armas sobre a tomada de Taiwan, observando os militares e a inteligência dos Estados Unidos. Se eu fosse a Rússia, não sei se isso influenciaria a situação russo-ucraniana com essa demonstração fenomenal de força e inteligência dos militares americanos. Você muda de opinião e perspectiva. E aí?
Bem, sem dúvida você muda de opinião, porque se você for à China sob o governo Biden, eles estavam avançando, agindo ativamente no hemisfério ocidental, construindo uma base na Venezuela, recebendo petróleo bruto sancionado e barato da Venezuela com um grande desconto. Todos pagávamos o preço cheio pelo petróleo, enquanto eles pagavam menos pelo petróleo da Venezuela, transportando pelo canal do Panamá, que passaram a controlar. Agora eles perderam o controle do canal e da Venezuela. Eles estão sendo expulsos do hemisfério ocidental. O Oriente Médio ocupou as tropas americanas por 50 anos devido ao Irã. Agora o Irã está saindo e poderemos retirar nossas tropas. Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e, espero, um Irã democrático poderão controlar o Oriente Médio. Não precisaremos estar lá na quantidade em que estamos agora. Essas tropas irão para o hemisfério ocidental e irão para a região Indo-Pacífico, onde enfrentarão a China. Aliás, a China comprava petróleo mais barato do Irã com desconto, usando a frota fantasma. Eles vão perder esse petróleo barato. Eles podem comprar petróleo. O presidente Trump disse: olhem, nós vamos vender para vocês o petróleo venezuelano, vamos vender para vocês o petróleo iraniano. Pague o preço cheio. Exatamente, 100%. E em casa nós perfuramos aqui. Somos autossuficientes. Então, sabe, os chineses podem brincar de jogos de matérias-primas com elementos de terras raras tentando nos isolar. Bem, agora nós temos petróleo. Eles vão ter que jogar pelas nossas regras. Ninguém entende melhor a política mundial do petróleo do que Donald Trump. Ninguém. A economia e a política estão entrelaçadas em um só nó, e a guerra é a continuação da política, quando a persuasão não consegue alcançar o que você deseja, quando tudo está esgotado. E a política sempre é o desenvolvimento da economia. E no Irã, a religião atrapalha a economia. Essa é a razão pela qual ela vai desaparecer. É um sucesso, é uma fúria grandiosa. Isso vai influenciar a guerra entre Rússia e Ucrânia? Putin vai repensar? Ele vai entender como isso parece para você agora? Sua palavra final, por favor. Não haverá mais drones ou mísseis balísticos iranianos para os russos, impactando imediatamente a guerra. Putin percebe a mudança no equilíbrio de poder mundial. Ele está observando como a Venezuela, provavelmente Cuba, provavelmente o Irã, estão deixando sua órbita. Ele vai ter que negociar. Brian acredita que o que está acontecendo no Irã vai fazer a China pensar seriamente sobre sua política econômica e sobre suas reivindicações em relação a Taiwan. E a Rússia precisa começar a reduzir suas exigências e fechar um acordo sobre a Ucrânia. Não tenho certeza se concordo 100% com ele, porque até agora o Kremlin não conseguiu algo que possa chamar de vitória, vitória mesmo, para correr até seu povo e dizer: nós vencemos. Uma vitória que ele possa anunciar ao mundo inteiro. Parar a guerra para eles é contraindicado, me parece, neste momento, e politicamente não é vantajoso. Até que isso se torne politicamente vantajoso para o Kremlin, a guerra, pelo menos do ponto de vista deles, não vai parar. E Reagan, seu antigo chefe, meu antigo chefe, destruiu o comunismo. No século XX não, no século XXI tivemos o jihadismo, e tivemos mesmo, e os dois principais atores foram o ISIS, o chamado Estado Islâmico. E Donald Trump, no seu primeiro mandato, nós dois estávamos lá, o califado tinha o tamanho do Reino Unido inteiro, no Iraque e na Síria, e nós pegamos Bagdade, e isso foi completamente destruído. Mas o outro lado dessa moeda era a República Islâmica do Irã. Então você tinha duas coisas relacionadas aos jihadistas. Você tinha o ISIS e tinha a Guarda Revolucionária e o Irã. E agora ele está destruindo a segunda parte desse grande bastião jihadista. Ele ficará na história como o primeiro presidente a vencer duas guerras. Ele venceu a guerra contra o ISIS no primeiro mandato, algo que não acontecia há muito tempo. Trump derrotou o califado físico e depois eliminamos Bagdade atrás das linhas inimigas. Agora ele está tirando o Ayatollah e vai lidar com o Irã, e ele venceu duas guerras e entrará para a história junto com Roosevelt, Reagan e Trump. Você vai ouvir esses três nomes juntos. Você é uma das poucas pessoas visionárias, Larry, que previu isso desde o início? Bem, agradeço, mas nunca perdi a fé ou a confiança no presidente Trump, que sempre teve uma visão clara. E sabe, ele é um excelente negociador, mas se você não consegue negociar com essas pessoas, como nós não conseguimos, sabe, ninguém pode acreditar em uma única palavra que o Irã diz. Nós aprendemos isso da pior maneira possível. Agora ele tomou medidas que presidentes anteriores não teriam coragem de tomar.
Sim, eu reconheço Trump, Reagan e incluiria Roosevelt como os 3 presidentes mais significativos e influentes do século XXI e XX. O que tudo isso significa? Que a guerra hoje é uma luta de tecnologias. É uma competição de capacidade de trazer, de incorporar a ciência à arte da guerra. Foi assim que Zaluzhny disse sobre a guerra em terra, que a tecnologia mudou completamente a tática de combate. Da mesma forma, agora vemos como a tecnologia no céu muda todos os cálculos e planos. E amanhã, talvez, nem precisemos mais de pilotos. Essas fortalezas aéreas vão voar sozinhas, lançar vários alvos, sua carga mortal e voltar. No caminho, elas não vão precisar descansar. E desses mesmos, ou seja, desses robôs, dessas IAs de reabastecimento, eles vão se aproximar no ar e continuar voando. Ou seja, não vamos precisar de bases pelo mundo todo. Também não será necessário manter dezenas de milhares de soldados. Não precisa alimentá-los, dar água ou, sei lá, treinar. Não precisa mostrar como conduzir operações militares. Nada disso será necessário. Você treinou a IA e ela depois treina outras IAs iguais em questão de minutos. Como ficou claro hoje, bem, a IA, a inteligência artificial, vai fazer tudo isso no nosso lugar. Alguns vão ver isso como sorte e outros não, mas a IA faz isso de forma muito mais eficiente que nós. Chegamos então à diferença entre a Rússia, que entrou de tanque na Geórgia e depois na Ucrânia, e os Estados Unidos com a Venezuela e o Irã, além da pressão sobre Cuba, México e outros países da região. Aliás, você já percebeu que todos os países muçulmanos são incrivelmente subdesenvolvidos? Ou seja, eles podem ter muito dinheiro vindo dos recursos naturais, mas continuam subdesenvolvidos. A Rússia entrou com veículos terrestres e, assim como os demais, tomou o território desses países. Mudanças na política e no comportamento desses países. Atuou tanto como militar, atacando alvos militares, quanto como terrorista, atacando civis. Como todos os outros, tentam quebrar o espírito de 2 povos. Destruição e assassinatos. Os Estados Unidos nunca atacam intencionalmente a população civil. Israel, por exemplo, até avisa a população civil sobre os bombardeios e dá a eles cerca de 4 horas. Olha, haverá um ataque aéreo neste bairro em 4 horas e outro em 2 horas. O objetivo da Rússia é matar o máximo de idosos, mulheres e crianças. E o objetivo dos Estados Unidos e de Israel é desarmar o máximo possível, destruir mais do arsenal militar para suprimir a resistência do inimigo. E a última diferença, as capacidades do exército dos Estados Unidos são avaliadas e relatadas à liderança política com a máxima precisão. Na Federação Russa, os superiores recebem relatórios do que gostariam de ouvir. E quem faz o relatório quer receber ou uma promoção, ou um presente, tipo uma casa de campo, um apartamento, um Mercedes SUV, ou até uma amante dos banhos reais. Ou talvez tudo isso junto. E por último, o exército de Israel e dos Estados Unidos é motivado, mas os soldados russos não têm motivação para a guerra, só para saquear. Agora, para saquear, se prometerem que vão tomar uma vila e que lá poderão levar privadas, aí sim, eles fazem isso com prazer. Também há uma diferença no inimigo. No Irã, 20% da população quer resistir aos Estados Unidos e a Israel, e 80% sonham que os inimigos vençam o quanto antes. Na Ucrânia, 80% queriam resistir e só 20% desejavam a vitória, ou seja, dos russos. Tudo isso levou ao fato de que na Ucrânia a Rússia já está empacada há 4 anos e ninguém sabe por quanto tempo mais essa matança vai continuar. E no Irã, nenhum soldado dos Estados Unidos ou de Israel, não estou falando agora, estou falando da inteligência, entrou no território do Irã e provavelmente, tirando as forças especiais, nem vai entrar. Quais são as chances de a Ucrânia continuar a guerra por mais alguns anos? Se encontrarem alguém, tipo um tio ou uma tia, que esteja disposto a investir de 50 a 80 bilhões de dólares por ano, se, como dizem, o tio ou a tia assumirem, então bem, meio ano, talvez 1 ano. Então, depois disso, eles podem se render, ou os ucranianos podem acabar, quero dizer, aqueles capazes de lutar, ou podem ficar só com a parte ocidental, digamos, do país, e organizar, eu diria assim, de forma compacta, um Estado ucraniano independente de uns 25, talvez 30 milhões.
e continuar com sua cultura, suas tradições, continuar sendo, por assim dizer, escravos dos seus próprios oligarcas e não dos russos. Se o ponteiro do destino apontar para o lado da Rússia, ou seja, escravidão aos seus, que falam então ucraniano, ou escravidão aos outros, que falam na língua russa. No Irã, as saídas são diferentes. Se o país não se render, ou melhor dizendo, se os guardiões da revolução se renderem, é bem provável que o próprio povo deles, mesmo que os americanos não toquem neles, acabe pendurando-os em postes e árvores, né? Mas, graças a Deus, apenas cerca de 20% da população está ligada ao regime. Portanto, para evitar um banho de sangue em massa, será necessário propor que eles permaneçam no poder, mas abram mão, digamos, das ambições nucleares e outras ambições técnico-militares, ou então será preciso eliminá-los completamente, o que levaria a um fluxo de refugiados para a Europa. Eles não podem ir para países sunitas, pois não serão aceitos e, se forem, com certeza serão enforcados. Ou seja, muito provavelmente será necessário chegar a um acordo com o regime, firmar tratados e colocar o Irã em um caminho mais pacífico durante, digamos, uma década ou mais. E a liderança iraniana pode decidir que, nesse tempo, ou o Trump já não estará mais lá, ou a América vai acabar, não sei. E eles poderão recuperar tudo o que perderam, por assim dizer, tudo o que foi perdido, depois poderão recuperar de volta. O Irã, territorialmente, assim como a Ucrânia, não vai sofrer e ninguém vai entregar parte do território para os curdos, que aliás são 7%, e ninguém vai dar parte do território para os azerbaijanos étnicos. Eles são mais de 20% da população por lá, embora os turcos e os azerbaijanos ficassem muito satisfeitos com esse cenário. O Irã vai continuar unido, provavelmente sob o comando do mesmo grupo que está no poder agora. Claro, as pessoas vão mudar, mas com a condição de incluir representantes étnicos e da oposição no governo. A fase ativa da guerra, ao contrário da Ucrânia, provavelmente vai terminar em 3 ou 4 semanas, talvez mais alguns meses, para acertar os acordos. Então, até o início do verão, provavelmente até o início do verão, o Irã terá um novo governo transitório provisório atuando sob a supervisão dos Estados Unidos. E depois de mais um ano ou um ano e meio, por assim dizer, já haverá um governo normal. E o Irã começará a conversar com Israel sobre a assinatura dos acordos de Abraão, trocar embaixadores, etc. Começará uma cooperação científica e tecnológica, melhor do que isso, por assim dizer, para os persas, para o povo farsi, é impossível imaginar. Na verdade, planos, senhoras e senhores, são feitos para serem quebrados. Portanto, não vamos, como se diz, criar expectativas, mas vamos acreditar no melhor. Talvez agora haja alguns dias de escalada e os atuais governantes lutarão pelas melhores condições ao negociar os termos da rendição. No mundo, bem, provavelmente o aumento do preço do petróleo vai impactar, mas assim que a guerra, a fase ativa terminar, os preços vão voltar ao normal. O fato é que a OPEP também concordou em aumentar a produção, e os Estados Unidos já estão produzindo 14 milhões de barris por dia. Eram 12 e aumentamos praticamente em quantos por cento, né? Mais de 2, 12 ou 13% nós aumentamos e continuamos aumentando a produção. Do ponto de vista das eleições, se até novembro, nas nossas eleições, a guerra ainda estiver acontecendo, isso é um grande ponto negativo para Trump e os republicanos. Se até o fim do verão, ou bem no início do outono, ela parar e o problema se resolver, será um grande ponto positivo para os republicanos e Trump. E como sempre, o bolso decide tudo, as pessoas votam com o bolso, dizem que votam com os pés, mas no final das contas, de onde vêm os pensamentos para os pés? Do bolso. Vamos torcer para que, digamos, o bolso sinta um pouco no começo, depois tudo volte ao normal e o povo veja o quanto a direção que Trump propôs é melhor do que aquela direção para a qual, digamos, os democratas dizem que ele está nos levando. Então, por hoje é só. Muito obrigado por ouvirem. E um grande pedido, não se esqueçam do sininho. O sininho é muito importante. Inscrevam-se quem ainda não se inscreveu. Sem falta, cliquem no sininho. Assim, vocês vão receber as notificações na hora certa e tudo mais. Mas, na verdade, a gente precisa disso principalmente para que o algoritmo, sua santidade, o algoritmo, digamos assim, nos trate melhor. E mostrasse para um número maior de pessoas que estão fora do nosso círculo habitual, que assistem aos nossos vídeos. Mais uma vez, obrigado, até logo e até a próxima.